Uma das coisas mais importantes para qualquer pessoa que lida com comunicação, com expressão através da palavra é a memória. Muito me perguntam sobre como decorar texto. Eu sou Leona Cavalli e é disso que eu vou falar hoje. A memória é mãe das musas. Memória é uma deusa. Memória é a memória de todos nós, a memória que nos une. Não só a memória individual, falando da nossa memória agora, a memória coletiva, né? A memória que está na nossa raça. Nós, como seres humanos, somos seres de memória. Então, você pega um animal, ele não lida com a memória da forma, ele lida com a memória através das sensações, do que ele sabe, quem dá comida para ele, como é que ele se movimenta, memória instintiva. As plantas têm a memória da estrutura orgânica delas, mas o ser humano lida com a sua memória, com aquilo que ele quer lembrar ou com determinados aspectos que impressionaram ele durante a sua vida, desde a infância, que estão lá no seu inconsciente, mas que fazem parte da memória. Então, é também a memória que nos possibilita acessar, expressar, interpretar aspectos do nosso ser que nós não vivemos, mas que nós podemos acessar através da memória coletiva. Então, a memória ela é mãe junto com, falando de mitologia, né? Memória junto com Zeus, na mitologia grega, é a que dá origem às musas da arte. Então toda a arte precisa acessar este lugar da memória. Aí além desta memória coletiva, ou seja, buscar na nossa humanidade aquilo que nós temos como consciência humana, né? Então, por exemplo, a memória do nosso amor, a memória do nosso medo, a memória das nossas dores, a memória da nossa família, tudo isso que compõe a nossa história, nós chegamos também no acesso à nossa ferramenta, a memória enquanto ferramenta, o exercício da nossa ferramenta. Aí, claro que é importante e é possível exercitar a memória. O que você quer lembrar? Não é só a memória enquanto exercício, eu preciso me lembrar de tal coisa, mas o que você quer lembrar? Tem certas coisas que não vale a pena lembrar, porque você vai ficar lembrando aquilo que te fez mal, aquela pessoa que aí você vai desenvolver um prazer na dor, aí você vai lembrar daquela coisa que aquela pessoa te fez e vai ficar lá martelando. Então o ser humano é realmente muito julgador, até porque a gente tem livre-arbítrio, então a gente às vezes tem a tendência de ficar julgando infinitamente. Então, por exemplo, um outro tipo falando dos animais, como eu comecei, um animal, se um faz uma coisa para o outro, ele reage na hora, mas ele não fica lembrando depois. Eu tenho 2 cachorrinhos, por exemplo, a Peri e o Ceci. O Ceci e a Peri? Corta! O Peri e a Ceci. Aí, por exemplo, se um fez uma coisa pro outro, é na hora que eles reagem. Depois passou, não é assim? Ser humano não, fica lá. Aí se culpa várias vezes. Isso é consigo e com o outro. Às vezes é mais consigo mesmo, porque eu fiz tal coisa. E aí fica lá. Aí cada vez que lembra se culpa. Por que a gente não opta lembrar das coisas boas? Então isso é uma coisa importante a gente perceber. Vamos optar por lembrar das coisas boas. Que legal que eu fiz aquilo. Então vai exercendo, vai se trabalhando mais para o que você quer lembrar. Só que as coisas, vamos dizer, ruins, né, que nos causaram dor, também são matéria-prima para a arte, para todos os tipos de arte. Então uma música que fala, uma música que fala de dor é sucesso, né? Tem até aquelas músicas, tem um nome aí, a música, né, dor de cotovelo, sofrência, né? Sofrência, enfim, filmes, peças, enfim, a dor faz parte, porque faz parte do nosso ser. Então, transformar as nossas dores em arte, e isso faz parte do processo de todos os tipos de manifestação artística. E para o ator, a dor é matéria-prima, porque ele vai precisar expressar, porque todos nós expressamos personagens vivos, ou seres humanos, ele vai precisar expressar ali uma dor, e pode ser uma dor que ele não tenha tido, mas ele vai buscar na memória emotiva dele. Então é importante trazer e integrar isso,
mas lembrar que nós temos a possibilidade de escolher também aonde a gente vai focar a nossa memória, aonde, como é que vai ser o nosso banco de dados, onde é que a gente vai botar uma luz ali, né? Tem coisa que não tem jeito, fica lá, mas deixa lá também, precisa, deixa lá, tá lá no inconsciente, deixa lá, onde você vai querer iluminar a sua memória. Então isso é uma coisa. Outra coisa é a memória do cotidiano, a do dia a dia, aquela que você vai precisar usar a sua ferramenta de memorizar porque você tem que decorar um texto longo. Muita gente me pergunta sobre isso. Nossa, como você consegue decorar? Nossa, como é que é ser ator e ter que decorar texto? Eu falo, decorar é o de menos, decorar é realmente a primeira coisa, né? É como um corredor, né? Uma pessoa que é um atleta, como é que ele vai andar? Ele tem que decorar. Então a memória é essencial. Aí tem uma lembrança. Cuide da sua memória, cuide do seu cérebro. Então aí tem uma questão, né? O que não faz bem para o seu cérebro, não faz bem para você. Então aí tem que cuidar, porque às vezes a pessoa também detona com remédio, com droga, com isso, com aquilo, e aí o cérebro vai ficando como? Uma coisa assim meio, né? Então, ator tem que cuidar da memória. E aí outra lembrança, o que faz bem para a memória? Água, ar. A memória se alimenta com água e ar. Então, tome muita água, respire com consciência. Isso também é fundamental. Aí, quando você vai pegar um texto para decorar. Eu lembro até hoje, uma vez que eu trabalhei com Paulo Autran. Se você não souber quem é Paulo Autran, você para agora e dá um Google, depois você volta. Trabalhei com Paulo Autran, um dos maiores atores brasileiros de todos os tempos. Fui dirigida por ele, e aí eu lembro que eu cheguei num hotel para encontrar com ele. Ele me chamou lá no apartamento dele pra gente conversar sobre a personagem, e eu cheguei e ele estava numa salinha lendo. Eu olhei, era uma imagem muito bonita, olhar o Paulo já mais velho, já tinha idade, né, num apartamento assim, todo de madeira, um hotel lá no Rio, e ele com uma luz bonita, e ele lendo com um monte de textos assim. Ele falou que todos os dias à tarde ele tirava um tempo para ler textos de teatro. Eu já falei nisso em outro vídeo, como é importante a gente ler textos. Ler, ele simplesmente lia textos de teatro, obras de teatro. Ele ficava lendo peças. Aí eu perguntei para ele como ele fazia para memorizar os textos. Ele falou, eu simplesmente leio. Eu leio várias vezes a peça. Então, desde esse dia que o Paulo me disse isso, eu passei a fazer isso. Eu também sempre fiz isso, mas de alguma maneira também buscava decorar. Já vou contar, decorar de outro jeito. Mas aquele dia ele trouxe isso assim, que é uma coisa simples, é ler e reler e reler. Mas também, depois que você lê várias vezes, aquilo, a essência, a compreensão daquilo já está em você. Isso é mais importante, porque decorar é decoração, coração, em francês, mas em português também traz isso, quer dizer, não é decorar, já decorei, já falei aqui, uma coisa que é externa a você tem que trazer para o seu coração. Aí aquele texto vira uma fala sua, você diz de coração. Tá certo que você decorou, mas é de coração, porque senão fica uma coisa muito chata. Vocês já devem ter visto alguma peça, algum filme, alguma novela, não sei, que a pessoa está falando um texto que parece que não é dela, ela só decorou e falou. Não, tem que trazer para o seu coração. Aí você tem que fazer várias vezes. Você tem que ler muito e entender. Até porque, por exemplo, se for no teatro, você vai ter que improvisar. Não é só no teatro para ator, se você está dando uma palestra, por exemplo, e aquilo lá que você tinha pensado, você não lembrou na hora, mas você tem que improvisar o sentido. E aí, beleza. E aí você pode improvisar o sentido. E às vezes você faz novela, nossa, novela tem muito isso, porque é muito rápido, são muitas cenas por dia. Às vezes você tem que improvisar filme, você tem que improvisar teatro, enfim. Então, esse decorar, ele parte de um exercício de leitura. Aí você tem que gostar de ler, tem que exercitar isso, não tem jeito. Até que aquilo integrou, você entendeu. Aí quando você entendeu, é muito mais fácil. Aí você tem que repetir e ir fazendo palavra por palavra com associação. A associação é uma coisa legal, em que você associa a palavra com a imagem. Aí você pode fazer um roteirinho, né, com cores. Cores é uma coisa que facilita. Então, por exemplo, você vai, sei lá,
uma situação, uma palavra que tem a ver com luz. Aí você pinta, por exemplo, de amarelo. Ou você faz um desenho, você imagina uma imagem forte, uma imagem forte, né? Que tenha a ver com aquela situação. Então, de repente, você tem um roteiro visual daquela palavra, daquela frase. Aí se você não lembra da frase, da grafia da palavra, você lembra da imagem. Aí, pelo menos, você tem como improvisar. Outra coisa que é legal, eu faço também às vezes, é escrever o texto. Aí isso é muito bom, porque você já decorou, mas às vezes decorou mais ou menos. Então escreva, se você conseguir escrever é porque você decorou. E ler em voz alta. Então, ler muito, de modo que aquele texto entre no seu coração, vire decoração, que você sinta que aquela palavra é sua, tomar posse daquela palavra, ler muitas vezes. Depois, ler em voz alta, para você se ouvir, escrever e imaginar, linkar com imagens. Então, isso é muito simples, mas ao mesmo tempo precisa de disciplina para você poder fazer isso, e é como é possível decorar. Só que aí você vai desenvolvendo, isso é que é legal, porque é um exercício, é um músculo, né? Assim, quanto mais você decora, mais fácil fica para decorar. Tanto que numa novela, por exemplo, quando você começa, aí, nossa, novela às vezes você tem 20 cenas por dia. Fala, nossa, como é que vai ser? Aí você decora aquela, faz, já esqueceu. Faz outra, faz outra, faz outra, faz outra. De repente, no fim do dia, você pedir para você fazer a primeira, você já não lembra mais. Por quê? Porque o cérebro vai acostumando, você vai exercitando aquilo. Então, se você, no momento, não está com uma exigência de data para você decorar um exercício muito legal é você decorar um poema, por exemplo. Decora um poema, depois você decora outro. Aí você vai mantendo a sua ferramenta aquecida para você decorar qualquer texto. E isso é muito importante, vai te ajudar, ajuda para os atores e ajuda para qualquer pessoa que se comunique através da palavra. Porque além de você conseguir decorar com facilidade, você também vai aumentando o seu banco de dados, sabe? O seu registro. Por isso que é legal. Por isso que é legal você ler sempre, você estar sempre em contato com a palavra, porque de repente lá você está numa conversa, numa entrevista ou numa conversa com alguém. Você acessa aquilo lá que você já leu, que você já registrou, que você já apreendeu, está em você. Passa a fazer parte do seu coração. Aí não é mais decoração no sentido externo, da decoração externa. Ah, que bonito isso aqui. Não, isso aqui faz parte do meu coração, né? Aliás, isso aqui faz parte mesmo, porque até é da Frida, que é uma peça que eu fiz. Não é que a Frida seja isso, né? Mas a Frida Kahlo usava essa decoração. Então essa é a diferença quando a decoração externa e quando tem uma coisa a ver com você, quando a palavra passa a ser sua e você se apropria da palavra. Então eu, por exemplo, eu estreei a minha primeira peça adulta, porque a primeira peça na vida que eu fiz foi uma pecinha infantil com 6 anos de idade, mas a primeira peça adulta que eu fiz foi a Valsa número 6, do Nelson Rodrigues. Eu tinha 16 anos e a Valsa número 6 é um monólogo. E é um monólogo que a personagem é uma adolescente que tem 16 anos, e é muito louco isso, porque na verdade não foi por isso que eu escolhi, mas foi porque era um monólogo e era mais fácil para mim ensaiar e poder fazer. E aí, como é que eu vou decorar um monólogo? Aí sabe o que eu fiz? Eu decorei a partir de ouvir a minha voz. Então eu gravei, eu li muitas vezes e li em voz alta e gravei a minha voz. Então eu ouvi, e aliás eu gravei a minha voz e eu batia, não tinha tambor, eu batia na mesa, eu fui batendo assim, fazia tum tum, tum tum, tum tum. E eu fiz suavemente esse som de coração e falava o texto. Aí gravei. Então, depois eu comecei a decorar, quando eu falava o texto, se eu não lembrava, eu lia aqui, mas eu ouvia o meu áudio falando. E aquilo foi entrando de uma forma que me ajudou muito. Então, a decorar pela memória auditiva. Para mim, isso ajuda muito, mas depois que eu li muito. Então, isso é uma dica para vocês. E é muito fácil, né? Você pode fazer no celular. Fala com a sua voz, porque aí a sua voz, ela te facilita a apropriação.
E eu intuitivamente fiz isso também colocando um som de batida do coração. Por quê? Porque aquilo virou meu. Nem tinha linkado na época que isso era decoração, mas é decoração, passa a ser do seu coração. Aí fica mais fácil de chegar no coração do outro. Espero que você tenha curtido o vídeo, deixa o seu like aí, por favor, que eu quero saber se vocês gostaram, né? Tá? Divulga, passa aí para as pessoas que vocês acham que tem a ver, que vão gostar desses vídeos aqui. Espero você no próximo. Beijo!